Coaching da Criatividade, episódio 77. Você sabe que tipo de líder você é? Sim. Hoje entendo que eu sou um líder coach. Um líder capaz de perceber, ouvir, entender, levar em consideração o outro lado, o que ele faz, o que ele deseja, quais são os sentimentos, o que está envolvido. Um líder que permite a escolha alheia, que entende que aquilo que ele pensa pode melhorar, pode se tornar ainda melhor, que é um mecanismo incompleto, necessitando da participação de outras pessoas para que se torne mais completo. Bom, é isso que eu penso a respeito da liderança que de alguma forma eu exerço. Mas é interessante pensar um pouco mais sobre essa questão da liderança. Muitas pessoas procuram no gestor o seu líder. Isso nem sempre é verdade, porque quem está num determinado cargo nem sempre tem as características de liderança. Hoje é interessante a gente perceber que a liderança ela não é algo capaz de promover a separação ou capaz de promover um grupo e outro grupo. Eu hoje percebo que a liderança, principalmente a liderança de si mesmo, é algo que pode fazer a diferença na vida de uma instituição, um país, um estado, uma escola, uma empresa. Hoje eu entendo que, se possível, todos deveriam ser líderes, pelo menos líderes de si mesmos, com opções para si mesmos e escolhas sem sofrimento, para que possa alcançar aquilo que é o seu papel aqui na Terra ou a sua opção. Então eu hoje penso a liderança de forma um pouco diferente, não só aquele que leva pessoas, mas aquele que lidera a si mesmo a sua vida e segue o seu caminho, ajudando pessoas, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E vejo que essa liderança ela muda de lugar. Hoje os meus coaches, ou seja, as pessoas que eu pude ajudar no programa de coaching, ou mesmo aquelas que de alguma maneira eu atuei com um programa de consultoria ou mentoria, ou mesmo com palestras e programas de formação continuada, treinamentos, e essas pessoas viam e veem em mim um líder. E hoje eu percebo que várias dessas pessoas me lideram também, fazem parte do meu processo. Elas tomaram atitudes e fizeram escolhas que motivaram para que eu me tornasse uma pessoa e um líder de mim mesmo ainda melhor. Mas olhando de maneira assim mais tradicional, existem alguns tipos mais fáceis de se perceber de liderança. E esses tipos de liderança é importante a gente comentar que nenhuma delas é a melhor. Existe o líder servidor, que é aquele líder que, através do que ele faz, do que ele trabalha ou do que ele segue, ele acaba fazendo com que pessoas o sigam. E ele tem um pouco de empatia, ou seja, ele está sempre à disposição do liderado de alguma forma. Ele vai lá e se coloca a dispor dele. É um líder que a gente chama também de um líder empático, que usa bastante a questão da empatia, ou se colocar no lugar do outro. Tem o líder liberal, atua como espécie de consultor, ele oferece liberdade às pessoas que decidem quais são os prazos, quais são os tempos. Isso dentro de uma instituição pode funcionar ou não, depende muito da organização dessa instituição. O líder autocrático, e aí
esse líder eu acho que é o que a gente mais lembra quando pensa em liderança, que é aquele que centraliza todas as ações em si e acha que a sua solução é a melhor que a solução de todo mundo. Em alguns momentos isso é necessário. Por isso volto a dizer que os tipos de liderança não existe aí um melhor ou pior. Tem características que são mais convenientes em dado momento, outras em outros momentos. Tem o líder democrático. Eu tenho que contar para vocês que de alguma forma eu já exerci um pouquinho de cada um desses tipos de liderança. Eu participei de movimento estudantil lá na minha juventude, fui presidente de diretório acadêmico, participei ativamente de alguns movimentos de sindicato, associações ao longo da minha vida, e isso me levou a conhecer alguns tipos de liderança diferentes. E em alguns momentos eu precisei ser o líder democrático, né? Aquele que se coloca à disposição do grupo de alguma forma e fala pelo grupo, independente da escolha ou da decisão ter sido aquela que você foi intuído primeiro a fazer, ou seja, aquela que seria a sua decisão. Então você se coloca pelo grupo com a opinião democrática, escolhido por meio de votação, seja lá o que for, mas você defende aquela ideia e você leva aquela ideia adiante, independente daquela ter sido a sua escolha ou não. Em vários momentos eu exerci isso na minha vida e é uma coisa muito bacana, porque a gente aprende com ela. A gente aprende que a gente não tem que empurrar a nossa intenção para outra pessoa e que a gente pode fazer da intenção coletiva a melhor possível para a gente, mesmo que ela não tenha sido a nossa primeira escolha. O líder técnico, né, aí é aquele que tem muita capacidade técnica e aí ele acaba fazendo as pessoas o seguirem, confiarem nas respostas dele. É preocupante em alguns momentos, porque esse líder técnico ele também pode falhar. O líder motivador, o líder motivador, para que efetivamente ele aconteça, ele precisa entender que motivação, motivo para ação, não é algo que você impõe no outro. Mas se ele usa alguma das outras características de liderança ou das outras possibilidades de liderança, ele pode criar situações em que o liderado encontre um motivo para a ação. E por último, o líder paternal, né, que é aquele líder mais bonachão e tal. É o líder que é bom para resolver conflitos, ele abraça todo mundo como se fosse lá o grande provedor, o paizão. Bom, aqui alguns tipos de liderança mais conhecidos que a gente vai fazer uma pesquisa no Google aí e vai encontrar, mas é interessante a gente perceber quais dessas características nós temos para que a gente possa melhorar, para que possamos ser um líder coach, um líder treinador das nossas capacidades, dos nossos objetivos e também treinador das habilidades, das competências das pessoas. É isso que eu venho procurando fazer, me desenvolver, aprender. Eu venho investindo em autoeducação para que eu seja um líder coach cada vez melhor. E divido essa possibilidade com vocês. Vocês sabem que eu tenho hoje um programa de coaching, e esse programa de coaching eu formo algumas pessoas para atuarem junto comigo nesse programa de maneira bem diferente do que tem no mercado, e convido você a procurar saber como você pode fazer parte desse time. Sou Márcio Serbella, sou coach para empresários, coaching fora do normal.